Bom dia, irmãs e irmãos de Noções do Grego Bíblico, graça e paz de Cristo. Já estamos um tempo sem aula, sem contato, estamos sentindo muita falta. E o pastor Carlos Terra, nosso diretor do Rema, conversou comigo, está conversando com os professores para a gente enviar uma mensagem. E eu resolvi fazer um 2 em 1 aqui, uma aula de poucos minutos, para vocês relembrarem algumas palavras gregas, um texto também que vai servir para nos edificar, nos alimentar a alma. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. Outra versão, emudece. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou usar alguns slides agora e vou dividir a tela para que vocês possam acompanhar aí, uma vez que eu vou mostrar algumas palavras gregas também. Então, a pergunta é: o que fazer nas tempestades da vida? Nós temos duas opções. Ou nos entregamos ao desespero, ou acordamos Jesus. Queria fazer algumas observações e tirar algumas lições nesse texto. Primeiro, diz que se levantou grande temporal. A palavra grega para temporal, uma palavra bem diferente, né? Lai, lapsis, era usada para falar de uma tempestade com nuvens escuras, que trazem vento furioso e muita chuva, e vai levando as coisas para dentro do barco. O texto diz que já estava cheio d'água, um tipo de furacão. Mateus, que também registrou esse texto, capítulo 8, verso 24, diz que era levado de um lado, né, para outro por causa desse grande temporal. Segunda observação é que Jesus dormia. E curioso que antes dos discípulos verem mais uma prova da sua divindade, viram um retrato claro da sua humanidade. Jesus estava cansado, muito cansado. Tão cansado que nem a tempestade lá fora e nem o balançar do barco foram suficientes para acordá-lo. Terceiro, vem a pergunta chave que eu quero fazer duas observações dela. Primeiro, os discípulos perguntam: Mestre, não te importa que pereçamos? O verbo perecer, o verbo grego apólime, é o mesmo de João 3,16 no final, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, não seja entregue à morte, mas tenha a vida eterna.
O Senhor não se importa? Os discípulos já tinham passado por várias tempestades. Muitos eram pescadores, mas dessa vez eles estavam achando que não iriam escapar, não iriam sobreviver. Novamente, a mesma pergunta com outra ênfase. Mestre, não te importa? O verbo grego melei aparece em 1 Pedro 5,7. Eu me lembro que uma vez eu compartilhei isso com vocês na aula. E é interessante que, sem saber o que viria depois, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele se preocupa com vocês. Ele se importa com vocês. E alguém lendo essa carta poderia perguntar ao apóstolo Pedro, mas como é que você sabe que ele se importa com a gente? E aí Pedro contaria essa história para nós. Uma vez estávamos no barco, no meio de uma tempestade, e aí ele ia dizer o que Jesus fez. Sim, ele se importa, ele se preocupa. A quarta observação é o momento em que Jesus acorda, repreende o vento e diz ao mar, acalma-te, emudece. Dois verbos gregos que aparecem aí. O primeiro é o siopau e o segundo é o phimol. Os dois estão ligados à questão de não falar, de ficar calado. O primeiro seria assim, fica quieto, e o segundo, fique calado. É isso aí. A quietude é por causa dos ventos e o fique calado é por causa do barulho, né, da tempestade. Agora, é interessante, irmãs e irmãos, normalmente as tempestades não acabam repentinamente, imediatamente. Aqui o texto diz que depois que Jesus falou, fique quieto, diz assim, o vento se aquietou, verso 39, e tudo ficou bem calmo. Normalmente, o que a gente vê? A chuva está diminuindo, o vento já diminuiu, a tempestade está passando, mas aqui tudo cessou imediatamente. Por quê? Porque é o Criador falando, porque é Deus falando. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A gente sabe que quando Deus quiser fazer cessar esse vento forte dessa pandemia, vai cessar na hora que Ele quiser. Ele tem um controle. Em Mateus capítulo 10, Jesus disse aos seus discípulos, todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ou nós acreditamos que isso é literal, ou a palavra não é verdadeira. Finalmente, a pergunta que encerra o parágrafo. Os discípulos, diz aqui, possuídos de grande temor, agora não é mais o temor da tempestade, é o temor de terem visto Jesus fazer aquele milagre, e perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que tem domínio sobre as forças da natureza? Aquilo que é invencível para qualquer homem. Nenhum homem é capaz de fazer algo para deter. Faz para se proteger de uma ventania, de uma tempestade, de um incêndio, de um furacão, de um tornado. Agora, fazer parar? Quem é este? Este é o nosso Jesus. O meu Jesus. O seu Jesus. Que Hebreus 13:8 diz que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que Deus use essa palavra para confortar, fortalecer, animar o nosso coração. Se eu tivesse no barco, eu não iria
criticar os discípulos. Aliás, eu iria agir como eles, eu iria ouvir de Jesus essa repreensão. Por que você é tímido? Por que você é medroso? Por que você não tem fé? Por que você não confia em mim? Eu também agiria assim, mas eu também iria presenciar aquele milagre. E certamente isso iria aumentar a fé, a confiança no Senhor. Nós nos preocupamos com a gente, com as pessoas que vivem na casa com a gente, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, médicos na família, enfermeiros na família. Temos que orar mesmo pela proteção de Deus sobre ele, ou sobre eles. Eu louvo a Deus pelas igrejas, pelos líderes que estão se levantando para orar, para buscar, para clamar, para jejuar e pedir a misericórdia de Deus. Ficar tentando interpretar a razão dos acontecimentos muitas vezes levam pessoas a dizer o que não deveriam dizer. É muito precipitado. É muito cedo querer pegar a pandemia de coronavírus e se encaixar em textos do Apocalipse. Para que isso? É desnecessário. O necessário é orar e tomar os cuidados que as autoridades governamentais estão pedindo de nós. Deus nos abençoe e nos guarde. Dentro de poucos dias eu vou fazer outro vídeo, mas vocês têm a tarefa aí em casa. Vão lendo e relendo aquela folha dos substantivos e logo a gente estará de volta com a graça de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde com saúde e paz. Abraço a todos.